Estamos juntos com você no Papo Sintonia e muito felizes por estar aqui com uma pessoa tão agradável, tão importante para a vida da nossa igreja e também para o nosso grupo de comunicação, o Grupo Excelsior de Comunicação, que é o padre Jaciel Bezerra. Ele é apresentador do programa Mergulho na Fé, é músico, compositor, evangelizador, secretário da Irmandade de São Pedro dos Clérigos, assessor eclesiástico do Terço dos Homens. Olha, esse é um dos serviços da igreja. Daqui a pouco a gente conversa, mas vamos saber mais. Coordenador arquidiocesano da Pastoral do Dízimo, e hoje ele está aqui para falar, porque ele vai estar recebendo esse título de cidadão soteropolitano, mais do que justo. Seja bem-vindo, Padre Jaciel. Que alegria, que prazer recebê-lo aqui na nossa casa, que é o Grupo Excelsior de Comunicação, mas aqui nos estúdios da FM Cardeal 106.1. Pois é, Patrícia, bom dia a você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando através também do Instagram, né? A você que está aí nesse dia, nesta manhã, meu Deus do céu, chuvosa em Salvador, mas conectado, sintonizado e com certeza fisicamente, espiritualmente, mentalmente, fazendo com que essas ondas sonoras cheguem até você na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua vida, de uma forma muito especial, porque hoje nós temos uma grande promessa de Deus na sua vida, na sua família, na sua vida profissional, na sua vida espiritual. E com certeza, com o Padre Jaciel e Patrícia aqui, neste momento tão especial, aqui na nossa Cardeal FM. Padre, antes de falar desse momento, né, desse reconhecimento, e você já é um soteropolitano, já está aqui inserido nessa cidade, já contribui para que a gente viva na cidade do Salvador, buscando a nossa santidade com o seu serviço sacerdotal. Mas antes de falar desse momento ímpar, né, que vamos viver, fala um pouco da sua história, né? O Padre Jaciel, que não é baiano, nem soteropolitano, agora vai ser de fato e de direito, mas nasce lá no estado de Pernambuco e traz para a gente um pouco da sua infância, que foi uma infância, como muitos brasileiros, de dificuldade, né, Padre? Pois é, Patrícia, também. Eu vim, né, lá do interior de Pernambuco, inclusive tem uma música que marca muito a minha história, que é de Padre Zezinho, né? A música Eu vim de lá, do interior, aonde a religião ainda é importante. Lá se alguém passa em frente da matriz, e por aí se vai, né? A canção, ela marca a minha história porque, de fato, eu vim do interior, busquei no interior viver a minha vida profissional, a minha vida espiritual, ligada à igreja, ligada aos trabalhos sociais. Sim. Que lá em Pernambuco, na década de 80, né, porque eu sou da década do final de 70 para 80, e aí eu pude viver, experimentar esse trabalho social já desde a minha juventude, Patrícia. Né? Filho de pais agricultores. Quantos irmãos? Você era mais velho, né? Dos homens, eu sou mais velho, né? Mas meus pais tiveram 16 filhos. Nossa, Patrícia. Aquela época em que as famílias eram grandes. Hoje, como tem dois, né? Não tinha televisão. Não tinha redes sociais, nem televisão. Então pois pronto. O negócio era roça, casa e namoro, né? Porque os nossos pais só namoravam à noite, não tinha esse negócio de namorar durante o dia, porque durante o dia era a roça, eram os filhos, era lavar roupa, enfim, né? Aquilo que você também entende, que nossos ouvintes sabem como é de fato a vida no interior. Eu sou de uma cidadezinha, né, um pouco pacata, né? Correntes, Pernambuco, porque existe também Correntes, Piauí, né? Correntes, Pernambuco, e uma cidade que está localizada no agreste meridional, diga-se de passagem, é uma cidade muito, muito boa mesmo de conviver, de morar, e ali eu nasci nesse seio da família Bezerra, né, onde meu pai, agricultor, minha mãe também agricultora, morreram 10 filhos, imagine, só sobreviveram 6, não é? Assim, toda a questão de fome, medicação, essas coisas todas que está inculta na vida
do povo da roça. E na nossa região, né, padre? Que é uma região, nossa região, que exato, tem tantas necessidades, é bem específica. Então, assim, parece que a gente vai normatizando, né? Normalizando isso, a perda do filho, o filho que morre desnutrido ou por algum problema de saúde, a falta de saneamento, de comida, enfim. São tantas dificuldades, mas nós estamos aqui para falar também das alegrias, embora as dificuldades façam parte, né? E foi isso aí que te levou para ser padre? Olha, também, né? Já entrando o trabalho dentro da catequese, com a juventude, com as irmãs salesianas, que existiam as irmãs salesianas lá na minha cidade, é tanto que primeiro eu fui para o seminário dos salesianos, da congregação de São João Bosco, né? E fiquei muito tempo até chegar aos votos perpétuos, mas aí quando eu estava na teologia, finalizando os estudos para as ordenações, né? Me mandam para Salvador. E eu chego aqui em 2009, filha, né, para morar ali no Liceu, em Nazaré. Eu vim administrar as gráficas salesianas, que existia uma gráfica, né, que era direcionada para os jovens carentes, né, da cidade, e eu vim administrar essa gráfica e também fazer parte do economato do colégio. E eu fui, filho. Durante a semana, eu trabalhava no colégio. Sábado e domingo, eu fugia escondido do diretor do colégio. Ninguém está ouvindo, ainda bem, que a gente só está falando aqui só para juntamente com assistente social, né? Juntamente com assistente. Uma boa causa, né? E como foi? Porque foi justamente esta causa que me fez ser um pernabaiano, porque foi assim que me batizaram, Patrícia. Pernabaiano. Pernabaiano, essa mistura de Pernambuco com Bahia, né? E aí resultou agora em um baiano por completo, né? Em nome de soteropolitano, né? E aí, filha, os sábados e domingos eu visitava as periferias de Salvador. E aí não tinha como, né, padre? Porque é oração e prática, né? Exatamente. Então é ali a vida, claro, aprendendo a liturgia, se formando, mas aqui também de olho naquela realidade do social. Sempre na sua história. Exato, filha. Porque assim, eu já estava me sentindo incomodado de ficar apenas em um escritório. Entende, filho? Então, eu sentia que a minha vocação, Deus queria mais. Estar inserido também no seio da sociedade, de uma forma particular, aquilo que eu aprendi com os salesianos, os jovens, os mais necessitados. Como é importante a gente ouvir a voz do nosso coração, né? Verdade, gritando, filho. Claro que tem as normas, tudo a gente segue, mas é a vontade de Deus que grita e que vai, mas você já tinha, na verdade, aí essa vocação também religiosa, mais para o social e também para as comunicações, desde cedo, sempre foi comunicado, sempre teve a vida. A comunicação sempre presente, né? Desde a minha juventude. E aí o que acontece, Patrícia? Ao conhecer a parte periférica, digamos assim, de Salvador, sobretudo da Cidade Baixa, eu me apaixonei. E aí entrei em crise. Né? Disse, olha, não tenho mais como ficar dentro dos salesianos, porque vai ser muito pouco para o que Deus quer de mim. E aí tomei uma decisão difícil, dura, tanto para mim quanto para a congregação, mas fiz um processo muito tranquilo de saída. E aí, quando eu resolvi sair, foi justamente no ano que Dom Geraldo estava também saindo da arquidiocese e Dom Murilo chegando. É tanto que a minha transição foi feita por Monsenhor Ademar, junto a Dom Geraldo, mas no dia que Dom Murilo chegou em Salvador, eu já estava com o Monsenhor Ademar, e fui eu que fui buscar Dom Murilo no aeroporto, levaram para a casa episcopal, enfim, né? E a partir daí, a minha vida, ela tomou parte no corpo da Arquidiocese de São Salvador da Bahia e, consequentemente, na cidade, né, filha? E aí eu fui conhecendo aos poucos. Devo muito também a Santo Amaro da Purificação, porque morei 2 anos com o saudoso Monsenhor Walter, né, Monsenhor Walter, e ali eu fui conhecendo um pouco mais a história do Recôncavo, a história de Salvador, a história da Bahia, e quando o Dom Murilo me ordenou padre, isso em 2014. Então, isso faz a gente pensar, fazer umas continhas aqui, que esse é um ano de muita celebração. 2024 está sendo esse ano de ciclos, fechamento de ciclos e também muitas coisas para comemorar, né? 9 anos de pároco
na paróquia que Dom Murilo me enviou, até hoje estou ainda, paróquia do Divino Espírito Santo, minha primeira paróquia, né, no Vale dos Lagos, 10 anos de sacerdote. Agosto vai ter festa, viu? Só digo isso. Eu só digo isso. São 5 anos de vida na carreira artística, né, também, são 5 anos. Eu vou completar esse ano em dezembro, né, através da música, evangelizando através da música. E agora, esse título, né, que eu digo não é meu, e sim do meu povo, das ovelhas que Deus me concedeu como sacerdote para cuidar, pastorear, né? E Salvador, que é o meu pedacinho, né, o pedacinho do Brasil que está no coração do Padre Jaciel. Pois é, e essa capital que você abraça, as pessoas às vezes não entendem, mas ele estava numa congregação, já não era padre, há uma diferença aí, né, entre servir dentro de uma comunidade religiosa, dentro de uma congregação, e depois fazer parte do corpo da arquidiocese, onde vai passar a ter essa obediência também ao bispo, né, no caso, no arcebispo, e ter um outro tipo de atividade, de rotina, né? Mas tudo é servir dentro da igreja. Mas aí a música, aí entra também, ele já grava um CD em 2019, isso muda um pouco sua vida também, padre? Sim, porque eu não esperava. Primeiro que, apesar de ter esse jeito, essa vocação para a comunicação, mas eu nunca me via no palco, né, evangelizando através da música. E hoje, tanto o estado da Bahia, Pernambuco, aliás, o nosso Nordeste, e já, de certa forma, já atingiu também outros estados no país, através da comunicação, que muitos já conhecem, entendem e sabem quem é o Padre Jaciel com a música. É tanto que, em setembro, acontecerá um grande evento, Patrícia, em Brasília, né, será um grande evento católico chamado Shekinah, onde estará mais de 20 atrações e, sobretudo, as mais potentes voz católica do Brasil, e eu estarei também nesse projeto do Shekinah em Brasília, né? Mas, como eu disse e falo sempre, a música, para mim, é de fato esse canal de evangelização, porque a gente consegue, através da música, chegar em muitos corações. A música, como dizia Dom Bosco, né, é a alma. Uma casa sem música é uma casa sem alma. E eu percebo que a cada vez que faço uma canção, a cada vez que subo no palco para evangelizar, eu tenho certeza plena que Deus está agindo ali através da música, através da minha voz, para salvar, inclusive, almas para ele. Com certeza, né? A música é esse canal que leva, né? Comunica e sintoniza com a alma. E muitas vezes a pessoa não é tocada ali pela oração, pelo ritual, mas pela música ela chega e através desse viés ela pode seguir aí a sua trajetória e a sua caminhada. E na sua caminhada também, né, religiosa, espiritual, acho que a presença aí de Maria também é forte, esse rosário, essa ligação aí traz o terço dos homens, né? Como é importante também ver os homens nesse movimento. Eu acho tão bonito quando tem aí na paróquia, na comunidade, o terço dos homens. É verdade, Patrícia. Olha, eu devo primeiramente a Deus, né? E nós sabemos que sem Maria não somos nada. Nós temos uma mãe, não somos filhos órfãos, né? E essa intimidade com Nossa Senhora já vem desde o ventre da minha mãe, porque ela, quando viva, ela dizia que ela tinha me consagrado a Nossa Senhora da Conceição. Aí imagine, eu saio de uma paróquia, Conceição, venho para uma cidade onde a padroeira é quem? Nossa Senhora da Conceição da Praia. Nossa. Então, ela está sempre presente, como sempre esteve na minha vida. E assim, filha, eu digo a você de coração, olha, Padre Jaciel não seria o que ele é hoje, seja espiritualmente, humanamente falando, se não fosse a presença de Nossa Senhora na minha vida. É a Virgem Santíssima quem abre as portas e as porteiras para eu passar. Ela que organiza a minha vida. Sempre eu digo, mãe, tem sempre pessoas por trás de mim organizando tudo, mas eu digo, a primeira pessoa a organizar a minha vida no meu cotidiano é Nossa Senhora. É ela que faz a minha agenda, é ela que prepara tudo, porque ela me conhece profundamente
e sem ela não seria nada. Que maravilha ter essa intimidade, né? Essa abertura, essa relação de filho, de mãe, de reconhecimento. E é o terço mesmo que acaba sendo a nossa arma diante das batalhas, né, Padre? O senhor traz muito isso aí nesse programa, nesse projeto do Terço da Batalha. E aqui também, olha que privilégio, gente. Salvador vai ter o privilégio de ter agora o soteropolitano, né, reconhecido. Daqui a pouco vamos finalizar falando sobre isso. Mas o nosso Grupo Excelsior de Comunicação já teve o privilégio de tê-lo aqui. Então fala um pouquinho desse seu trabalho aqui com a gente. Para quem está na FM e não conhece o trabalho do Padre Jaciel na IME 840. Pois é, Patrícia. Eu já estava bem antes, junto com o Reis, no programa Restauração. Então veio a pandemia, aquela coisa toda, a missão da pastoral do dízimo, o texto do exame, então eu fiquei afastado por um tempo. E nessa nova configuração, né, tanto da AM quanto da FM, então eu fui convidado, né, a fazer parte do quadro através do programa Um Mergulho na Fé. E como eu já tinha uma história desde a pandemia com o texto da batalha, então eu trouxe o texto da batalha para dentro do programa Um Mergulho na Fé. Maravilha. Que tem sido, assim, algo extraordinário. Inclusive com testemunhos de cura, libertações e também de graças alcançadas, porque o texto da batalha, apesar de ser um texto que já existia, mas ele veio tomar força, Patrícia, comigo, dentro do tempo da pandemia. E uma das noites que eu estava muito desesperado, porque eu estava cuidando de um irmão que estava com Covid, e chikungunya, né? E eu ali sem saber o que fazer, pedindo orientação ao Espírito Santo. Então veio o texto da batalha e uma canção minha, que é Tudo Isso Passa, está lá no canal do YouTube, que foi feita para ele, né, nesse momento. E aí hoje o texto da batalha ele tem uma composição de uma comunidade com mais de 15 mil pessoas que rezam diariamente, e eu no programa Um Mergulho na Fé, né? É um texto que está aqui, né? Inclusive, eu vou trazer um para vocês quando chegar, porque está faltando, que são mais de 20 mil textos já vendidos, né? E aí acabou, agora está chegando uma nova remessa, e a gente reza com a jaculatória, né? Deus pode, Deus quer, e esta batalha eu hei de vencer em nome de Jesus. Quantas batalhas a gente tem para vencer todos os dias. Eu tenho as minhas, cada um tem a sua, mas com esse instrumento a gente chega lá. Exato. E mais do que tudo, com a nossa fé, não? Acreditando mesmo, sim. Tendo confiança de que é possível. Gente, por tudo isso, por ser essa pessoa simpática, por ser esse religioso dedicado, comprometido com a igreja, por ser esse homem que trabalha também com a comunicação, com a cultura, esse grande colaborador, por ter esse coração sensível e, além de tudo, por estar trabalhando também nas periferias com um trabalho social mais do que merecido. Salvador lhe abraça e só assina embaixo em algo que já é uma realidade. Que você é, sim, o cidadão soteropolitano. Não é qualquer cidadão soteropolitano, é daqueles soteropolitano com S maiúsculo, padre. S maiúsculo. Com S maiúsculo. Então, nesse dia, 18 de abril, às 18h30, a Câmara Municipal de Salvador, através aí desse caminhamento do vereador Joseval Rodrigues, né, dessa indicação, o senhor vai estar recebendo esse título. Então, fala para a gente agora o que isso está representando nesse momento da sua vida, nesses 10 anos que vai comemorar seu sacerdócio. Patrícia, apesar de ser tudo, você fala isso, comunicador, mas também existe que é assim, meio tímido, né? Porque mexe. Olha, quer ver que ele é tímido? Veja ele no palco cantando. Né? Que mexe com a gente. E assim, eu devo muito isso a Deus, primeiramente a Nossa Senhora, ao Espírito Santo de Deus, sim. E a Joseval Rodrigues, né, o vereador que ele já vinha lutando há muito tempo por essa conquista, mas tudo é no tempo de Deus. Sim. E ele, quando ele fala comigo assim, padre, é impressionante porque foi unanimemente. A aceitação foi unânime pela Câmara, né? Então, isso é aquilo que você disse, filha, é a confirmação de sim. Que Deus, primeiramente ele, e depois esse reconhecimento, mas eu digo, filha, esse reconhecimento, esse título não é meu, é mais uma missão que Deus me concede para estar a serviço da minha cidade de Salvador, e se possível, aonde Deus me enviar, eu irei
em busca da santidade, da salvação e lutar pelos mais necessitados, minha filha. Então deixa aí o convite, porque Bahia e Pernambuco estão unidas mais do que nunca. Pois é. E Salvador, e Correntes, Correntes, Pernambuco. E Correntes, olha aí a corrente aí, juntando tudo. Era esse elo da corrente que estava faltando para Bahia fechar. E Pernambuco, né? Bahia e Pernambuco. Então tá todo mundo convidado, como é que vai ser? Então, Pernambuco também convidado para estar com a gente. A minha cidade tá todo mundo feliz lá, né? Sim. Porque é um momento de graça mesmo. Amanhã, às 18 horas, estaremos na Câmara, né? A paróquia toda do Vale vai estar presente, muitos amigos, autoridades. E assim, gratidão talvez é o que expresse de fato esse sentimento. E repito, filha, a Deus, a Nossa Senhora, ao Espírito Santo e ao vereador Joseval Rodrigues. E, pois é, e a sua missão, né? O seu sim, lá atrás, já que você é tão ligado a Maria, dizer sim é o que faz tudo acontecer. Faz o diferencial. Né? Faz o diferencial. Quando você disse sim, abriu as portas para todo esse movimento e para esse reconhecimento que vai ser consagrado amanhã, mas é só o título para quem já estava aí na vida, no dia a dia, fazendo, mas é importante, sim, a gente ter esse reconhecimento. Então, nesse um minutinho final, deixo aí para você fazer as suas considerações finais. Como diz a sua música, tudo passa e tudo vem, tudo acontece. Passará, né, filha? Pois é. Com certeza. Sim, nesse tempo pascal que nós estamos vivenciando ainda, dizer, olha, aquele que crê verá a glória de Deus. E você, filho, filha, não desista dos seus sonhos. Não desista de lutar por aquilo que Deus já colocou no teu coração. Confie e deixe Deus agir na sua vida. Porque sonho que se sonha juntos se torna uma grande realidade. Não estamos sozinhos, não. Deus está contigo. A Virgem Maria está presente na tua vida e o Espírito Santo de Deus está te iluminando sempre. Haja o que houver, Deus vai estar sempre com você. Confie, porque Deus quer, Deus pode, e essa batalha você vai vencê-la em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela presença, parabéns pelo título. Nós também reconhecemos e honramos e vemos aí o seu trabalho, que com certeza é grande e que com certeza está só no começo. De segunda a sexta, sempre às 10 da manhã, você pode conferir aí o Mergulho de Fé na 840 aqui no Grupo Excelsior de Comunicação. Obrigado, Padre Jaciel. Tenha um ótimo dia. Amém, filha. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes. Deus abençoe. Estamos juntos com você. Mais um Papo Sintonia pela sua 106.1 Cardeal FM. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que está acompanhando ao vivo, também pelo nosso canal no YouTube, ou você que vai ouvir ou assistir essa entrevista através do replay em um dos nossos canais. O nosso Papo Sintonia de agora vai falar sobre a febre Oropouche, que tem chamado a atenção das autoridades de saúde e preocupado também a comunidade. Vamos entender o que é essa doença que está em evidência nesse momento no nosso estado da Bahia. Mas vamos para São Paulo falar com o Dr. Celso Granato, ele que é médico infectologista do Grupo Fleury, um dos grandes infectologistas desse país, sem dúvida alguma. Doutor Celso, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa Sintonia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Um prazer falar com você e estou à sua disposição. Pois é, a gente começa entendendo o que é a febre Oropouche, né? Se é a primeira vez que a gente ouve falar de um surto dessa doença, como é que ela se manifesta, enfim, trazendo aí as primeiras informações, um painel do que é essa febre. Olha, Patrícia, ela é uma doença muito parecida com a dengue, né? Dá muita febre, dor de cabeça, dor nas juntas, dor nos músculos. E o que é estranho para a gente é que é uma doença que até agora só aparecia na Amazônia, né? Especialmente no Pará, mas também no Amazonas, no Acre, vários estados da região norte do Brasil. Não há registros assim de forma importante que ela tenha acontecido na Bahia anteriormente, né? E é uma doença que está se alastrando, sabe, Patrícia, com muita rapidez. A gente está com dificuldade até de seguir. Cada dia que eu vou falar com algum jornalista da Bahia, eu fico preocupado, porque eu tenho que olhar na última hora o número de casos, porque até sexta-feira passada eram 9,
depois passou para 49, 55 e agora 80, segundo o site do Ministério, da Secretaria da Saúde da Bahia, né? Então a gente está muito preocupado, né? Porque é uma explosão de casos muito rápida, né? E pois é, e a forma de transmissão também, a gente tem ouvido tanto, e esse ano, então foi um ano onde explodiu os casos de dengue, a gente já tinha esse conhecido nosso aí, o Aedes aegypti, o transmissor não só da dengue, mas da zika, chikungunya, e a população se habituou a ouvir falar, a entender um pouco os hábitos desse mosquito, mas agora, com a febre oropouche, a gente se volta para um outro vetor, né? E eu queria falar um pouco sobre isso. É uma doença viral, transmitida em ambiente urbano, mas transmitido por um mosquito. É isso? Convencido aqui. Exatamente. É o mosquito pólvora, né? Muitos lugares do Brasil chama de mosquito pólvora, outros chamam de maruim, né? É um mosquito mais gordinho, assim, sabe? Ele não é tão fininho como o Aedes, né? É possível, Patrícia, que o Aedes e até mesmo o pernilongo transmitam essa doença. Como é uma doença que era muito restrita no Brasil, é relativamente pequeno o conhecimento que a gente tem sobre todos os detalhes, né? Então, é possível que, além do maruim, do mosquito pólvora, outros mosquitos, né? Como o próprio Aedes, como o Culex, né? Que a gente chama do pernilongo, transmitam essa doença também. E é sempre de uma forma muito explosiva, sabe, Patrícia? A gente tem essa preocupação porque todas as vezes que aconteceu algum surto, não foi um número pequeno de casos, sabe? Sempre eram alguns milhares de casos, né? E então preocupa, porque a gente não sabe onde é que isso vai parar. E a população da Bahia é uma população que não tem uma experiência anterior com esse vírus, né? É diferente de algumas cidades da Amazônia que já tem essa doença há muitos anos, então um certo grau de proteção já existe. Mas isso não acontece em outros lugares do Brasil, inclusive na Bahia, né? Então é possível, infelizmente, né, tomara que eu me engane, que essa doença atinja outras proporções, né? Pois é, nós temos aqui algumas cidades já, né, com os casos detectados, Valença, Laje, enfim, né, uma doença que vem se espalhando aqui na região. Agora, os sintomas, como você colocou, doutor Celso, no primeiro bloco do programa, inclui febre, dor de cabeça, dores musculares, são sintomas bem semelhantes a outros sintomas de arboviroses. E aí, isso só aumenta a nossa preocupação e também a importância de um diagnóstico preciso. Como então é feito esse diagnóstico? O que as pessoas devem estar alerta para não confundir com outra doença, ou até, quem sabe, até uma... É verdade, Patrícia, é interessante porque como ele é muito parecido, com a dengue, com o chikungunya especialmente também, é possível que alguns casos que as pessoas estão tão acostumadas com a dengue, que estão achando que estão tendo dengue de novo, né? A gente pode ter dengue 4 vezes, então vai ver que eu estou tendo dengue novamente, né? Mas se a gente só achar isso, não fizer um diagnóstico, fica mais difícil para a Secretaria da Saúde combater, né, essa doença. Ela vai combater de um jeito o dengue, ou de outro jeito a oropouche. Então, os laboratórios de saúde pública, aí em Salvador, vocês têm a Fiocruz, em Salvador, o Laboratório de Saúde Pública, tem alguns laboratórios da Federal da Bahia, que podem fazer o diagnóstico, e alguns laboratórios privados também podem fazer o diagnóstico, né? Então, quando a pessoa tiver esses sintomas, febre, dor de cabeça, dor muscular, dor nas juntas, né? Às vezes aparece uma vermelhidão no corpo, né? Parece um pouco uma rubéola, parece um pouco um sarampo. É importante a pessoa procurar o serviço de saúde, né? Um posto de saúde, para poder fazer o diagnóstico, e isso vai ser reportado para a Secretaria da Saúde, que vai poder tomar as medidas, né? Você mesmo citou, né, Patrícia, não só o número de casos está aumentando, mas ela está espalhando, né? Cada vez que eu olho, eu vejo um número de cidades diferentes que estão sendo acometidas, então a doença está disseminando, e para poder combater, a Secretaria da Saúde precisa saber direitinho o diagnóstico, né?
Uhum. Será que a gente pode estamos falando de um caso real, iminente de saúde pública, doutor Celso, considerando que ainda a Secretaria, a Vigilância Epidemiológica aqui do estado da Bahia não fala em endemia, né, do vírus, mas, como falamos, ele tem crescido cada vez mais, está aumentando o número de casos, e a população pode perguntar, será que vamos viver o que vivemos recentemente aí com a pandemia, Covid-19, uma explosão do número de casos e aquele caos que a gente viu no sistema de saúde, pode chegar a isso ou não? Podemos falar que é uma situação que ainda é controlada, e aí a gente sempre aproveita para falar quais são as recomendações de controle por parte da população. Olha, Patrícia, infelizmente pode acontecer sim da doença se espalhar, né? A notícia boa é que é uma doença que não leva à morte, né? A gente sabe que chikungunya, isso pode acontecer, dengue, né? Não é que seja comum, mas a pessoa que pega dengue pela segunda, pela terceira vez, tem um risco maior de evoluir para uma forma grave da doença e pode vir a falecer. Isso, aparentemente, de acordo com a informação que a gente tem até hoje, parece não acontecer com a Oropoche, né? Então, não há um motivo de alarme para a população. A gente tem que tomar todos os nossos cuidados, que ninguém quer ficar doente, né? É uma doença que é judia da pessoa, Patrícia, durante umas 2 semanas, às vezes até mais, né? Então, mas assim, não existe risco de morte, né? E também não existe transmissão de uma pessoa para outra. Então, é uma doença transmitida pela picada do mosquito. Então, quando a gente vai tomar cuidado, que a gente aprendeu desde sempre, né? Com dengue, a gente vai estar também tomando cuidado com o Oropoche, né? Então a gente tem que combater os mosquitos, especialmente dentro da nossa casa, porque normalmente a gente pega essas infecções, essas arboviroses, a gente pega dentro de casa da gente, né? Então vamos fazer de novo um pente fino na nossa casa, ver se a gente não tem uma garrafa PET, ver se a gente não tem uma tampinha de garrafa PET, um pneu que está jogado lá no nosso quintal, que acumula água. Isso é um lugar excelente para a criação de mosquito. Então, vamos dar uma olhadinha dentro de casa, se a gente não tem criadouro de mosquito dentro da nossa casa, né? Além disso, vamos passar repelente. É muito importante, porque o mosquito não gosta de repelente. Então, vamos passar, especialmente na primeira hora da manhã, né, passar 7, 8 horas da manhã, que é a hora que os mosquitos gostam de picar, e depois picar mais no final, passar de novo no final da tarde, lá para 5, 6 horas da tarde, porque o maruim gosta muito de picar nesse finalzinho da tarde e começo da noite. Então vamos reaplicar o repelente nesse finalzinho da tarde para poder nos proteger dessa fase em que o mosquito pica mais, né? Também é importante, Patrícia, usar camisa de manga longa, manga comprida, calça comprida. Eu sei que, especialmente na Bahia, o nosso clima é maravilhoso, né? É sempre muito calor, então não é muito fácil fazer isso. Mas, pelo menos nessa fase em que a gente ainda tem transmissão maior, em geral associada à época da chuva, né? Que tem mais mosquito, né? É uma hora que a gente precisa estar protegido ao máximo, né? Então, camisa de manga comprida, calça comprida, repelente, e com isso a gente vai conseguir diminuir a chance de a gente pegar não só Oropoche, mas dengue e chikungunya também. Exatamente, gente, proteger, né, a nossa saúde como um todo, porque qualquer sinal de doença já debilita. Nós estamos falando aqui com o médico infectologista, e às vezes a imunidade também, né? A gente está cuidando da nossa saúde como um todo, uma doença já leva muitas vezes a tratamento, e aí já desequilibra todo o sistema. Agora, tratamento, tá? Se eu fui picada pelo maruim, se eu estou com a febre Oropush, se foi feito o diagnóstico, e agora o tratamento. Parece não há, assim como o caso também de outras arboviroses, um tratamento medicamentoso específico para a febre Oropost. Então, como é que é tratado o paciente que teve o diagnóstico fechado? Olha, Patrícia, isso é importante, viu? Porque realmente a gente ainda não tem um tratamento específico. É possível que agora, com o aumento do número de casos, aparecimento numa área maior do Brasil, é possível que os pesquisadores a gente consiga desenvolver algum remédio para isso. Mas assim como a dengue e chikungunya, a gente não tem ainda um tratamento específico para a Oropoche, né? Então, o que é importante a gente lembrar? Como é uma doença muito parecida com a dengue, a gente até saber
exatamente o diagnóstico, como você falou, até um diagnóstico fechado, vai no laboratório, faz o exame, a gente tá bom, é Oropost. Beleza, tá tudo bem, a pessoa pode tomar derivado da aspirina, do AS, Novalgina, não tem nenhum problema, nenhuma contraindicação. Mas até a pessoa ter essa certeza, é muito importante a pessoa não tomar os remédios derivados do AAS, do ácido acetil salicílico, porque vai que a pessoa está achando que está com Oropost e está com dengue, né? A gente sabe que o dengue pode dar sangramento, né? E que isso piora se a pessoa tomar os derivados do AAS, né? Do ácido acetil salicílico. Então, sim, é importante a pessoa até saber qual é a doença que ela tem, não use isso, né? Pode se hidratar bem, viu, Patrícia? É importante a pessoa beber bastante líquido, porque está com febre, né? Vai perder muito líquido, o nosso clima já é bom, né? Propicia para a pessoa suar bastante, mas em geral faz muito bem para a pessoa se hidratar bastante. Pode ser qualquer coisa, pode ser suco de fruta, pode ser água mesmo, o que a pessoa gostar, mas está sempre bem hidratado, né? Especialmente as crianças, viu, Patrícia? Que as crianças costumam ser vítimas, né, da Oropost com muita frequência, porque elas são mais expostas, né? Elas não têm tanto jeito de se defender como um adulto, né? Sempre tem mais recurso. Então, hidratar bem as crianças, oferecer sempre líquido para a pessoa estar bem hidratada. Então, Celso, já o nosso ouvinte Francisco, que está participando, acompanhando a gente aqui pelo nosso canal do YouTube, deixou uma pergunta: se já se tem vacina para a febre Oropost ou se há perspectiva de se ter vacina para essa patologia. Obrigado, Francisco. Olha, infelizmente não, viu? Como ainda é uma doença muito regional, né? Tem praticamente no Brasil, o Peru também tem um pouco de caso, o Panamá, mas é uma doença muito regional. Eu não acredito que a gente vai ter no curto nem médio prazo vacina, viu? Mesmo porque é uma doença que judia um pouco da pessoa, mas ela não tem uma mortalidade, né? Então, os órgãos de pesquisa, as universidades, as próprias indústrias, nesse momento estão muito preocupados nas vacinas da dengue, para a gente poder fazer uma variedade maior e, portanto, um preço mais acessível, e principalmente para chikungunya, né, Patrícia? A gente vai ver nos próximos anos, eu acho que daqui mais ou menos uns 2 anos ou 3 talvez, a gente vai ter vacina para chikungunya, mas para a Oropost eu não acredito que a gente tenha no médio prazo, viu? Pois é, então é controle mesmo, né, gente? Acompanhamento, cuidados que nós aprendemos aí com a Covid, agora também com a dengue, manter para a saúde como um todo. Agora tem uma pergunta também da Marta: se os idosos, se as crianças, que normalmente são a população mais vulneráveis, elas têm os sintomas mais agravados ou não, né? Assim como a SARS, né, que nós tivemos aqui também um surto, não da SARS, mas da síndrome respiratória aguda grave. Aqui na Bahia, os casos em crianças têm sido muito diagnosticados a cada dia mais, e a pergunta da nossa ouvinte é exatamente essa: se crianças e idosos têm maior chance de ter a doença. Olha, as crianças sim, as crianças elas são mais picadas, elas são mais expostas, né? Tá sempre com uma roupinha mais curta, nos lugares que tem temperatura mais quente, como na Bahia, interior da Bahia, né? As crianças estão sempre com uma roupinha mais leve, então elas estão mais expostas, né? E então as crianças sim podem ter. As pessoas com maior idade nem tanto, né? Mas a gente tem que lembrar que as pessoas com maior idade têm maior risco de ter hipertensão, ter diabetes, né? E você sabe, Patrícia, quando a gente começou a ter mais chikungunya no Brasil, foi uma cidade do interior da Bahia, né, Feira de Santana, que começou a aparecer a maior parte dos casos de chikungunya no Brasil, a gente achava também que não era uma doença mortal. Mas a experiência da gente, o número de casos muito maior que a gente teve no Brasil nesses últimos anos, mostrou que a chikungunya mata. Não é frequente, claro que não é, mas assim, não é uma coisa que a gente pode deixar para lá, sabe? Tem gente que morre de chikungunya. Sabe-se lá, né, Patrícia, o que vai acontecer com o Oropost. Então, o melhor de tudo é não pegar. Vamos fazer tudo o que a gente pode, até a gente não ter vacina.
vamos a gente poder tomar cuidado dentro da nossa casa, né? Então, e os velhinhos, né, Patrícia, eles têm sempre o risco de ter mais um diabetes, hipertensão, bronquite crônica, então pode ter uma forma mais grave da doença. Então, vamos proteger também os nossos velhinhos, né? Pois é, gente, está mais uma arbovirose, e aí considerando, né, doutor Celso, as nossas características de América Latina, do Brasil, de cada região aqui no Nordeste, essas características aí climáticas, geográficas, de saneamento básico em nossas regiões, tudo isso favorece a propagação de arbovirose. Estamos aí com mais uma, a febre Ouro-Push, se você até então não tinha ouvido falar, ou até ouviu e ficou cheio de dúvidas, de medos, de receio, agora teve aí o esclarecimento, não é uma doença letal, né, como o caso aí que nós vimos da própria Covid, da própria dengue, é sim um vírus, precisa ter cuidado, precisa ter atenção, mas não temos aquele caso de alarme, sim de alerta para você ficar ligado. Então, nesse último minuto, doutor Celso, por favor, deixe aí as suas considerações finais e um resumão de tudo isso que a gente disse para ficar bem marcado na cabeça das pessoas, o que elas devem fazer nesse momento, o que elas devem se preocupar e que cuidados devem tomar. Olha, Patrícia, nós estamos vivendo uma situação no Brasil muito especial agora. Nós estamos tendo dengue, a gente está tendo Covid, a gente está tendo gripe, uma frequência muito grande, e como se não bastasse, também agora o Ouro-Push, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Vamos, em primeiro lugar, evitar picada de mosquito de uma forma geral, né? Como a gente sabe que a vacina para dengue ainda não está amplamente disponível, né? Vamos tomar cuidado com o mosquito, porque na hora que você evita ser picado por mosquito, por tabela, você está evitando dengue, zika, chikungunya, ouro-push, tudo mais. Então, é a melhor vacina que a gente pode fazer agora, né? Mas vamos também tomar cuidado, especialmente nas grandes cidades, com Covid. A gente ainda está vendo muitos casos, é uma doença letal, né, que mata, e que a gente pega especialmente em ambientes fechados, né? E fazendo isso também, com esse cuidado, a gente vai evitar a gripe também, né? Então vamos tomar cuidado com picada de mosquito, ir nos ambientes fechados, transporte público, vamos usar máscara, quem está doente usa máscara, quem não está e não quer pegar, usa máscara para se proteger, e com isso a gente vai evitar ficar com uma série de doenças que vão, no mínimo, deixar a gente judiada, né? Que não é nada bom. Isso mesmo. A gente só tem a agradecer. O nosso papo de hoje foi com o doutor Celso Granato, médico infectologista do Grupo Fleury, que falou aqui aos nossos ouvintes da sua 106 FM, Cardeal FM 106.1. Muito obrigado, doutor Celso. Ótimo trabalho. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigado, Patrícia. Um bom trabalho para você também.